Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em nome de Deus, o Pai, de seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a nossa passagem do dia de hoje, eu quero convidar você para participar do bate-papo bíblico que nós fazemos toda quarta-feira, a partir das 19h30 até as 20h30. Fazemos um bate-papo bem descontraído na rua Barros Monteiro 401, no bairro Guanabara, em Campinas, no prédio da Igreja de Cristo. E você está convidado aí para a gente bater um papo, para a gente se conhecer e para a gente estudar a Bíblia juntos, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Daniel Meirelles aqui para vocês, para a gente fazer a nossa reflexão do dia de hoje. E toda quarta-feira nós pegamos algumas passagens e nós meditamos um pouco, conversamos, batemos um papo e depois também do nosso bate-papo a gente toma um café, a gente tem um momento de comunhão gostosa, um momento gostoso de comunhão, então você está mais que convidado. E nessa última quarta-feira nós pegamos uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Interessante essa passagem, né? Vamos só recapitular um pouco sobre quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica que misturavam tanto a Torá, que são a lei, os profetas e os escritos, né, o Antigo Testamento, juntamente com a tradição oral, chamada Talmud. Depois eles colocaram aí a termo também. Então, eles misturavam essas duas coisas. Muitas das vezes, eles colocavam as tradições orais até mesmo acima da palavra de Deus. E por conta disso, eles se achavam muito mais espirituais que as demais populações. Os fariseus também, como o povo judaico daquela época, eles viviam numa teocracia, os fariseus, eles eram da alta cúpula. Eles eram os intelectuais daquela época, eles andavam com vestimentas diferenciadas. Então você já viu como é que é o esquema. É algo bem parecido com os políticos de hoje em dia. Vamos lembrar que o povo judeu daquela época vivia numa teocracia. Então a religiosidade era misturada com a política. E você sabe como é que funciona, né? Quando a religiosidade, presta bem atenção, religiosidade se mistura com a política, vocês já sabem o que acontece. Agora, nós cristãos precisamos sim estar em altas posições políticas. Por quê? Porque nós devemos colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Eu não fujo de pergunta e depois a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre política, sobre o cristianismo e a política, tá bom? Aqui, o fariseu, ele orava de pé, com toda a arrogância, com toda a prepotência diante de Deus. E aí ele se comparou com outras pessoas. Ele falou o seguinte: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ele comparou a própria justiça com a justiça de outros homens. Todos nós sabemos que a justiça do homem é trapo de imundícia perto de Deus, perto da justiça de Jesus, perto da justiça que Deus quer para nós. Então, quando nós nos comparamos com outros homens, é a mesma coisa que um saco de esterco se comparar com outro. Então, a justiça que Deus quer de mim e de você é a justiça de Cristo.
é a justiça de Deus, é a justiça que só o Senhor pode nos proporcionar. Mas vamos continuar aqui. Não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Os publicanos eram como se fossem os auditores fiscais da Receita Federal. Eles eram judeus que trabalhavam para Roma, para o quê? Para taxar o povo judeu daquela época. Imagina só, os caras já não tinham tinha aquela fama de ladrão, porque com certeza eles faziam também uma rachadinha, né? Eles pegavam o dinheiro do povo judeu, repassavam a grande maioria para Roma e ficavam com o deles. Então a rachadinha já tinha até desde essa época aí, acho que até bem antes. Então eles tinham essa fama de taxar o próprio povo para contribuir com o povo inimigo, que estava subjugando Israel naquela época. O povo judeu, melhor dizendo, o povo judeu daquela época. Então, eles eram instrumentos de Roma para taxar o povo judeu. Então, eles não tinham uma boa fama não, mas com certeza todo mundo queria ser, para conseguir o quê? Dinheiro. Então, mas, diferentemente do fariseu, o publicano, ele chegou, bateu no peito, arrependido. Nem ousou olhar para o céu, ficou à distância, orando ao Senhor, com o coração arrependido, um coração verdadeiro, um coração aquebrantado diante do Senhor. E aí ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só, que oração interessante. Aqui, a gente sabe que a gente tem que confessar os nossos pecados para Deus. A gente sabe que a gente tem que, toda vez que a gente percebe que pecou, confesse o pecado para Deus, peça perdão, que o sangue de Jesus Cristo vai te lavando. Isso, se você for batizado. Se não, se batize para depois você continuar recebendo o perdão dos seus pecados. Mas você tem que se arrepender, você tem que confessar. Mas o interessante é que nesse momento, ele não confessou o pecado dele. Ele simplesmente se humilhou diante de Deus. Ele percebeu a condição horrível que ele estava diante de Deus e com o coração totalmente massacrado, humilhado, conversou com Deus. Ele não confessou o seu pecado para Deus, ele simplesmente se humilhou, sabendo que ele era pecador. Mesmo assim, Deus perdoou o pecado dele. Perdoou. Por quê? Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Os fariseus daquela época, eles gostavam de fazer orações em público, orações eloquentes, orações bonitas. Mas Deus conhece o coração, tanto dele, quanto nosso, quanto de um publicano. Então, muitas vezes a boca, ela profere orações que não diz o coração. Deus, quando ouve as nossas orações, ele não apenas ouve as palavras que saem da nossa boca, ele ouve o nosso coração. Tanto que quando a gente vê aqui no versículo 11, o fariseu em pé, ele orava no íntimo. Então, muito provavelmente naquele momento, o fariseu ele estava falando, orando a Deus, fazendo umas orações eloquentes, mas no íntimo ele estava sentindo isso aí. Eu não sou como um ladrão, eu não sou como um corrupto, um adúltero, nem mesmo como esse publicano. No íntimo ele estava sentindo isso. E Deus, percebendo isso, ele não saiu de lá justificado. Em contrapartida, o publicano, ele estava com o coração massacrado. Ele estava humilhado ali. Ele não confessou o seu pecado, mas Deus percebeu no coração dele que ele estava realmente arrependido. E ele saiu desta oração justificado. Já o fariseu, injustificado. Saiu sem receber o perdão de seus pecados. Olha só. Então, essa é a lição que eu tenho para passar no dia de hoje.
Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos confessar o nosso pecado. Mas mesmo se a gente não confessar o nosso pecado, se Deus perceber no nosso coração que nós estamos arrependidos, sairemos da mesma forma que o publicano saiu, justificados de todos os nossos pecados, de toda a nossa transgressão. Se você gostou desse vídeo, antes de compartilhar, compartilhe com a sua vida, compartilhe com o seu bom procedimento. E venha fazer uma visita quarta-feira para a gente, lá no Grupo Casa Guanabara, da Igreja de Cristo. Você está mais que convidado. Eu desafio você. Você não vai se arrepender, você vai gostar muito e vai fazer parte da Igreja do Senhor. A paz de Deus na sua vida e na vida de toda a humanidade. Tamo junto, valeu!